né? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado, papai. Estende suas mãos. Sim, pai. Obrigado, papai, por mais um dia. Peço sua graça e sua bênção do céu, papai. Que o Senhor venha com o seu poder, com a sua graça sobre ele, pai. Que venha trazer palavra edificante para os nossos corações, que venha semear nos nossos corações, sempre, papai. Essa palavra venha cortando tudo dentro de nós, papai, separando coisas ruins das coisas boas, papai. Em nome de Jesus. Que a sua palavra venha de encontro conosco, papai. Que a sua palavra é viva em todo momento, em todo local, papai. Usa o Celinho, o pastor Célio, para estar ministrando a palavra com amor e carinho, Senhor, papai. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Deixa eu achar o volume. Amém? Glória a Deus, estiver muito alto, e os irmãos me avisam, porque quem está de cima não tem um retorno muito bom. Acho que está um pouco alto. Aí, baixando um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é muito prazeroso vir à casa do Senhor, amém? Amém. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, por lutas e por tanto cansaço físico, muitas vezes, né? Sim, Senhor. Que às vezes nos desanima a vir à casa do Senhor. Né? O culto é no sábado, a gente trabalha até as 5, às 6 da tarde, sai correndo. Né? Para mim, por exemplo, eu trabalho até as 5, às vezes, nem todo sábado, mas eu de vez em quando trabalho. Aí eu chego em casa correndo, chego às 5h30, 5h35, tomo banho, rapidinho, como o que tiver ali rápido. Minha esposa vem para fazer o ensaio, eu chego em casa, ela deixa alguma coisa pronta para me comer, ali na passada mesmo, pro banheiro, toma banho, troca de roupa, chega aqui na igreja rapidão, né? Às vezes é Santa Ceia, tem que aprontar tudo, correr, é aquela correria. Mas, irmãos, uma coisa que eu quero sempre falo para a igreja, no dia que você está cansado, no dia que você não quer vir para a igreja, eu falei, não quero ir para a igreja, hoje estou muito cansado, acho que Deus não vai ficar bravo comigo se eu faltar um dia no culto, né? Às vezes, irmãos, a maioria das vezes, o que acontece? É naquele dia que nós não queremos vir para a igreja, que nós estamos cansados, o corpo está pedindo descanso. Exatamente naquele dia que Deus vai falar conosco, vai falar com você, vai tocar no teu coração. Né? É justamente o que o inimigo muitas vezes ele espera. O inimigo ele nunca vai te trazer alguma coisa nas tuas mãos, na tua frente, para você decidir se pega ou não pega, se você não tiver necessitando. Você veja quando Jesus foi para o deserto, Satanás esperou os 40 dias, que Jesus tivesse fome, para vir provar Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras transformem-se em pão. Porque Jesus estava com uma necessidade. Amém? Então quando nós temos uma necessidade na nossa vida, Satanás, ele sempre vai trazer alguma coisa, né, pronto para você pegar ou não pegar. A decisão é nossa. Amém? Então o que eu quero dizer para os irmãos com essa introdução? Até sexta-feira, meio-dia, eu estava com uma mensagem pronta. Aí, na tarde, eu estava meditando nessa mensagem, dentro dessa mensagem, o Espírito Santo me tocou para me trazer uma outra mensagem hoje. Aí, como a gente tem o costume de levantar muito cedo em casa, por causa do trabalho da minha esposa, aí 5 da manhã nós tínhamos levantado, tinha tomado café, eu peguei e fui colocar no iPad aquilo que o Espírito Santo tinha me colocado no coração. Né? Então, o que eu quero trazer para os irmãos essa noite? Irmãos, nós sempre falamos sobre a alma e o espírito, amém? Eu acho que vocês estão cansados de ouvir sobre isso aqui. Mas uma coisa interessante que o Espírito Santo me levou a entender, da sexta-feira até hoje, que existe uma coisa chamada alimento da alma e alimento do espírito. Sim ou não? Sim. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Mas nós precisamos alimentar a nossa alma de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Para que a nossa alma venha fazer a vontade do Espírito. Esse é o motivo real da palavra de Deus. Porque quando o homem caiu da presença de Deus, esse valor inverteu. Amém? Sobrepõe a vontade da alma sobre a vontade do Espírito. Por isso que em Gálatas 5, ele fala que o Espírito luta com a carne. Amém? Há uma luta entre o Espírito e a alma, com a nossa vontade. Para quê? Para que
se os dois estiverem lutando dentro de nós e nós darmos mais ouvido ao que a alma está falando, significa que o nosso espírito está sendo definhando, porque ele não está se alimentando. E uma coisa que eu entendi um tempo atrás, que o pastor Carlos Duarte, ele falou assim: cada vez que nós fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos sendo escravo daquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque cada vez que eu tenho vontade na minha alma de fazer alguma coisa que dá prazer à minha alma, eu estou sendo escravo desse prazer. Amém? Agora, quando eu não faço aquilo que a minha alma quer, mas eu faço aquilo que necessito fazer para alimentar o meu espírito, eu estou contrariando a minha alma e alimentando o meu espírito. Amém? Entenderam? Porque quando vez você quer orar, e quando você ora, quanto tempo você passa na presença de Deus? Você começa a orar 10 minutos, e a tua alma está falando assim: pô, você tem que fazer isso. Né? As esposas, eu tenho que lavar roupa. Né? Alguma coisa está na tua alma mexendo para tirar você da presença de Deus. O que é isso? É a vontade da sua alma, não a vontade do teu espírito. Amém? Porque quanto mais na presença de Deus você está, você mais está alimentando o teu espírito. Amém. Amém? Agora, quanto mais você faz a vontade da sua alma, você está alimentando a sua alma e não o seu espírito. Amém? Amém. Então, estão entendendo? Estão entendendo? Por que é importante nós entendermos isso? Porque nós vamos trazer um texto para vocês que você vai marcar a tua vida espiritual. Né? Um antes e um depois. Você vai entender que muitas vezes você, sendo crente, você vai perceber hoje que você deu mais lado para a tua alma, para os desejos da tua alma, do que para a necessidade do teu espírito. É por isso que nós nos convertemos, por isso que nós aceitamos Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que inverter esses valores. A presença do Espírito Santo no meu espírito, ele tem que ser predominante às vontades da minha alma. Né? Porque existe um peso muito grande quando nós damos muito valor e muito ouvido às coisas da minha alma. Amém? Quero que você abra comigo lá em Gálatas. Vamos fundamentar a palavra de Deus num versículo bíblico. Porque senão, né, o pastor pregou e não usou a Bíblia. Capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, e no versículo 8. Amém. Amém? Ali diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Amém? O que nós entendemos aqui, irmãos? O que é semear para a sua carne? É fazer a vontade da sua alma. Não é verdade? Quanto mais eu faço a vontade da minha alma, mais eu estou caminhando para a destruição. Mas quanto mais eu faço a vontade, cumpro ou supro a necessidade do meu espírito, eu estou caminhando para colher vida eterna. Amém? Amém. Por isso que é importante, irmãos, nós entendemos na nossa caminhada cristã que o jejuar é complicado. Sim ou não? Qual é mais prazeroso para você? Um prato de comida? Né? Ou 4 horas de jejum mínimo? Qual é mais prazeroso para a tua carne? Sentar numa mesa, né? Uma comidinha. Eu sempre falo para minha esposa ela tem um dom maravilhoso de cozinha. Às vezes eu falo para ela, amor, eu abri a porta do carro lá, eu senti o cheiro da comida. Eu falei, hoje a comida está boa. Todo dia eu chego, ai meu Deus do céu. Aí é complicado se fazer jejum, né? Mas irmãos, brincadeiras à parte, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Alimentar o espírito não é fácil. Porque tudo que tem a ver com a alimentação do nosso espírito, ele tem a ver com nós quebrarmos a vontade da nossa alma. É verdade. Se você não quebra a vontade da nossa alma, da nossa carne, nós não conseguimos alimentar o nosso espírito. Por quê? Porque, veja só, o jejum é um alimento espiritual. A leitura bíblica é um alimento espiritual. A oração é um alimento espiritual. A meditação na palavra é um alimento espiritual.
Muitas vezes ficar em silêncio, focado em Deus, para ouvir Deus falar, é um alimento espiritual. Ouvir a voz do Espírito é um alimento espiritual. Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito se eu consigo ouvir somente o gritar da minha carne? Estão entendendo? Amém. Como é importante, irmãos, nós darmos ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito. Né? Eu sempre falo para vocês e explico como é que Deus ele se comunica com nós. Se eu perguntar para os irmãos aqui como é que Deus se comunica com nós, vocês sabem como é que ele se comunica, né? Através do nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é o único da nossa parte, da criação de Deus, do ser humano, que pode se identificar com o Espírito Santo. Ou seja, não identificar, pode ser compatível com o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Então Deus, ele se manifesta pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem para o nosso espírito, que esse espírito vai decodificar essa mensagem, muitas vezes que nós não entendemos, e ele vai trazer esse entendimento para a nossa alma. Então significa que o espírito do homem ele tem que governar a alma, e não no sentido contrário. Na nossa vida, muitas vezes, que dirige a nossa vida é o nosso desejo, a nossa vontade. Por isso que o ano passado nós pregamos muito, eu pessoalmente preguei muito, sobre fazer a vontade de Deus. Porque se nós fazemos as nossas vontades, aquilo que nós desejamos fazer, nós não vamos conseguir concretizar o plano de Deus na terra. Porque veja só, Jesus, ele quando chegou no momento da sua crucificação, no Getsemane, ele fez uma oração, sim ou não? E nessa oração o que tem? Pai, se for possível, passar de mim este cálice, que passe. Mas se não for possível, que se cumpra a sua vontade. Aqui tem um ponto muito importante que mostra o desejo da alma de Jesus, do ser humano Jesus, e do Espírito cumprindo o seu papel. A alma de Jesus desejava que o cálice passasse. Porque ele sabia o que ele ia passar na sua vida. A partir daquele ponto da sua existência. Então a alma de Jesus estava aflita. E a alma de Jesus pede ao Pai, se for possível passar de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se cumpra a sua vontade. Aí fala a vontade do Espírito. O Espírito de Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus na terra. Então nós entendemos isso, irmãos. Você veja, se Jesus como ser humano teve esse momento em que a alma de Jesus, que a carne de Jesus falava mais alto, mas em seguida o Espírito tomou conta e direcionou Jesus. Então não é pecado nós sermos, muitas vezes, vir algo da nossa carne. Nós não podemos ser dominados por esse desejo da nossa carne. Amém? Vou repetir isso. Amém. Irmãos, nós não podemos ser dominados pelo desejo da nossa carne. Nós temos que colocar o Espírito que habita em nós, dominando a nossa carne. Amém? Porque se nós formos dominados pela nossa carne, pelo desejo da nossa alma, pelo aquilo que nos dá prazer à nossa carne, nós estamos plantando para a nossa própria destruição. Eu não estou mentindo, eu não quero trazer algo forte para a tua vida, mas eu estou trazendo um texto bíblico para você entender com uma clareza maior o trabalho da tua alma e o trabalho do teu espírito. Amém? Muitas vezes nós chegamos em casa com uma vontade assim, por exemplo, não, hoje eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou jantar, vou tomar um banho, vou pegar a minha Bíblia, vou fazer uma leitura bíblica, eu vou fazer uma oração, né? É o desejo do teu espírito para você se alimentar hoje. Não, você chega focado, mas você chega em casa, daqui a pouco acontece uma coisa, e passou a hora e você não conseguiu fazer. Então nós precisamos, irmãos, colocar uma meta na nossa vida. Nós precisamos colocar que as coisas de Deus, elas precisam ser predominantes na nossa vida. Nós temos necessidades físicas, é verdade. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso sustento, tirar o nosso sustento. Nós precisamos fazer as compras do supermercado, ajudar nisso, ajudar naquilo dentro de casa, porque nossas esposas também trabalham fora. Mas nós temos que ter um tempo nosso de intimidade com Deus. E esse tempo de intimidade com Deus, aqui no Japão, está sendo roubado por Satanás. Porque Satanás sempre está apresentando alguma coisa que você necessita, que vai te trazer um prazer na tua vida.
Às vezes você precisa, não, eu acho que fim de semana eu preciso descansar, eu preciso dar uma relaxada, vou colocar uma Netflix, e de repente você encontra uma série, encontra um filme que te chama muita atenção. A série é muito bom, mas só que ela é um filme, uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque quando você coloca um capítulo, o capítulozinho já está lá. Entendeu? Você vai, não, mais um pouquinho. O que vai acontecer com aquela pessoa? Não, aí você, pô, é meia-noite, já passou o horário, e você vai dormir e esquece de orar. Entende? É isso que o cristão ele precisa tomar um pouquinho mais de cuidado na sua vida espiritual. Porque quando nós tomamos cuidado na nossa vida espiritual, nós temos que colocar um parâmetro na nossa vida, nas nossas diversões, para que nós possamos ter um momento de intimidade com Deus. Irmãos, estar na igreja é muito bom. Não é verdade? Sentir a presença de Deus, ver os irmãos, falar com os irmãos, ter aquela comunhão com os irmãos, né? É muito bom isso aqui. Mas aqui não é aqui na igreja não é um momento de você ter intimidade com Deus. Entende? Lembra que eu falei para você que a intimidade só acontece entre 4 paredes? Sim ou não? É quando você entra no aposento, fecha a tua porta, como diz a palavra de Deus, e ora a Deus em segredo. Amém. Que aquele que está no segredo, você veja que Deus, quando você vai ter a intimidade com Ele, está no segredo. É verdade, sim. Porque aquele que está no segredo te ouve, e o que acontece? Te abençoará em público. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus, ele conseguia a vitória dele no momento em que ele colocava as mãos sobre as pessoas. Mas eu falo para você uma coisa, Jesus não conseguia a vitória dele no momento em que ele colocava e ordenava que os espíritos malignos saíssem das pessoas. Porque essa vitória ele já tinha conquistado lá no monte orando. Quando ele orava no monte, ele vinha, e você veja uma coisa interessante, Jesus nunca orou por ninguém. Ah, pastor, mas isso é heresia. Jesus nunca orou por ninguém. Porque ele orava antes, no segredo com o Pai. Quando ele chegava ali, o endemoniado aparecia, que ele falava assim, sai, e o demônio saía. Seja curado, e a pessoa era curada. Cego que veja, e o cego via. Por quê? Porque ele já tinha orado no monte, estava revestido do poder do Espírito Santo, e quando ele ordenava, o Pai assinava embaixo, porque ele tinha intimidade com o Pai. Amém. Glória a Deus. Esse ano é o ano da intimidade, nós estamos buscando isso com Deus. Verdade. Mas só que para nós buscarmos a intimidade com Deus, quem tem que falar mais alto, a alma ou o Espírito? Espírito. O Espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo, não estou falando do Espírito do homem interior. Amém? Porque esse Espírito é onde o Espírito Santo habita. Às vezes as pessoas falam assim, não, ele habita no meu corpo. Nosso corpo é o templo do nosso Espírito, é verdade? Então, como o Espírito Santo habita no meu Espírito, que é o único lugar santificado pelo sangue de Jesus, porque a minha carne é fraca e ela peca, então o Espírito foi lavado, o corpo foi lavado, remido por Jesus, para que seja a habitação do Espírito. Porque através do Espírito do homem é que o Espírito de Deus se manifesta. Ele fala conosco, ele nos dá a nossa intuição. Ele fala através de nós, através de uma intuição. Amém? Eu já expliquei várias vezes o que acontece com a intuição, quando nós recebemos uma intuição de Deus, não é verdade? Já expliquei para os irmãos algumas vezes. Então nós entendemos isso, irmãos. E nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus, que fala que nos mostram que todo aquele que dá mais ouvido à sua carne, à sua vontade, ele acaba sendo escravo daquilo. Não é verdade? Então, um deles, eu vou trazer, não vou me profundizar na história desses homens, mas eu quero trazer alguns para que os irmãos possam entender. Juízes, capítulo 14 em diante, até o capítulo 16, né, ele fala de um homem chamado Sansão. Amém? Sansão, ele buscou satisfazer o seu próprio desejo, especialmente em relações às mulheres. Ele frequentemente seguiu o seu próprio impulso em vez de obedecer à direção de Deus. Agora eu quero trazer para os irmãos uma coisa interessante. Irmão, Sansão foi um homem escolhido por Deus, sim ou não? Sim. Agora levanta a mão se você é escolhido ou não por Deus. Sim. Vocês são escolhidos? Vocês são escolhidos de Deus? Se nós somos escolhidos de Deus, se nós somos escolhidos de Deus como Sansão, nós também podemos cair na mesma tropeço de Sansão. Ele deu mais valor aos prazeres da sua carne do que a intimidade com Deus.
Uma das coisas que nós podemos ver na história de Sansão e que pode acontecer na nossa vida é nós sermos escravizados por aquele desejo que nós temos na nossa alma. Eu não estou falando somente de desejo sexual, mas de desejo de tudo aquilo que nos dá prazer. Amém? Sansão, o pecado dele era as mulheres. Então ele deixou isso correr solto na sua vida. E o que levou essa decisão de Sansão? Ele se afastar de Deus, e esse pecado de Sansão trouxe a ele uma prisão. Ele foi preso. Quando ele sai da presença de Deus, ele perde o propósito pela qual ele tinha nascido, que era para ser um libertador do povo, ser um juiz. Ele saiu da presença de Deus, que a primeira coisa que ele perdeu? Sua autoridade, sua força. Sim ou não? Sim. Quando nós estamos na mesma situação de Sansão, seja qual for aquilo que te dá prazer na tua vida, você sai da presença de Deus ou você enfraquece espiritualmente. Por quê? Porque a tua alma está sendo alimentada e não o teu espírito. Quando você alimenta o teu espírito, a sua intimidade com Deus é maior, a presença do Espírito Santo é maior e você tem poder e autoridade no espírito. Quando você sai da presença de Deus, o que acontece? Você vai ser dominado pelo desejo da tua alma e o desejo da tua alma vai construir alguma coisa que vai te levar à destruição lá na frente. Então Sansão, ele sai da presença de Deus, não é verdade? Ele foi preso pelos seus inimigos, pelos filisteus, foi escravizado, ele furaram os dois olhos de Sansão, amarraram ele numa pedra, que era um moinho, que ele tinha que empurrar, né, trabalhar durante um período do dia, não sei quanto tempo, e ele era escravizado. Primeira coisa, uma pessoa que está fora da presença de Deus, ou longe dos caminhos de Deus, ou longe de alimentar o seu espírito, ele está cego espiritualmente. Porque a tua carne está falando mais alto. Você está longe do Espírito Santo, porque cada vez que nós damos mais vazão àquilo que a nossa alma está pondo no nosso coração, nós damos mais valor a isso do que valor àquilo que o Espírito está clamando dentro de nós para que façamos, e nós não fazemos, nós estamos sendo separados de Deus, nós não ouvimos a voz de Deus, e nós estamos sendo escravizados por aquele desejo da nossa carne. Então, quando nós somos escravizados por esse desejo, nós perdemos a primeira coisa, a força espiritual, poder e autoridade que Deus nos dá pelo sangue de Jesus, e a outra coisa que nós perdemos, a visão espiritual. Nós estamos cegos espiritualmente. Amém? Amém. Mas quando nós nos voltamos para Deus, como Sansão fez naqueles últimos dias, o que aconteceu? Ele vingou-se dos seus inimigos, porque ele se reconciliou com Deus, o poder da reconciliação. Então, para nós hoje, ele não é, para nós hoje não é, o fim da nossa vida, porque nós estamos ainda aqui nesse lugar, Cristo ainda não veio, nós temos o tempo da reconciliação. Quando nós temos o tempo da reconciliação, o que acontece com Sansão? Sansão vingou os seus inimigos, não é verdade? Ele destruiu os seus inimigos, e diz a palavra de Deus que foi mais a quantidade de pessoas que ele matou naquele dia do que em toda a sua história. O que eu quero trazer para você isso? Você não vai precisar matar alguém. Você vai precisar matar o espírito maligno que está fazendo você fazer essas coisas. Amém? A vitória de você hoje não é contra sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais vencendo a tua vida, se você estiver vivendo num momento desse tipo na tua vida. Mas quando você se reconcilia, há um poder e uma autoridade sendo derramada sobre a tua vida, que te dá poder sobre todas essas hostes do inimigo. Então você vai vencer essas hostes do inimigo e vai glorificar a Deus. Amém. Teu espírito vai voltar à vida. Porque cada vez que nós estamos na presença de Deus, nosso espírito está vivo. Mas quando nós estamos fora da presença de Deus, nosso espírito está morto. Porque essa foi a morte que Deus falou para Adão e Eva no paraíso. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que delas comeres, o que vai acontecer? Ele não estava falando da carne. A carne a morte veio depois da carne. Mas no momento que ele comeu, ele morreu espiritualmente, porque foi separado da glória de Deus. Amém? Então isso acontece quando nós estamos vivendo na carne. A pastora veio todo dia na igreja. O problema não é você vir todo dia na igreja. Não é você participar dos sábados no culto da igreja. O problema é você ter uma vida
de oração, uma vida de busca, de intimidade com Deus fora da igreja. Porque na igreja, no sábado, vamos dizer assim, que aqui é o ápice da semana que você teve com Deus. Amém? Eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza para você, se você começar a focar a tua vida espiritual buscando a presença de Deus, você vai ter um culto abençoado, porque o culto aqui não é o que nós fazemos, mas é aquilo que você faz e vem apresentar diante de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, quando nós fazemos isso durante a semana, durante a nossa caminhada com Deus, nós chegamos aqui, nós temos um momento do gozo espiritual, onde o Espírito Santo nos toma de uma maneira especial. Amém? Porque Ele entende, Ele vê a luta que você está tendo no teu dia a dia. E Ele sabe que você tem suas fraquezas e suas debilidades. Mas quando nós damos mais valor a coisas do Espírito, nós vencemos as coisas da carne, e o Espírito de Deus, Ele nos renova a cada dia. Ele nos transforma a cada dia. Ele nos dá poder e autoridade para vencer todas essas coisas. Amém. Nós não estamos só nesta luta. A palavra de Deus diz que Deus nunca nos deixaria só. Embora muitas vezes nós sejamos infiéis a Deus, Deus continua sendo fiel. Né? Por exemplo, eu quando tive um tempo sem congregar, sempre o Espírito Santo falava para mim. Chegava um momento da minha vida em que havia uma necessidade espiritual minha que falava mais alto. Amém? E sempre aparecia alguém na minha vida e falava assim, vamos para a igreja, vai abrir uma igreja e tal. Nós saímos da outra igreja e voltamos, e estávamos procurando uma igreja, e Deus proveu uma igreja. E chegamos na igreja do Senhor. Amém? Sempre Deus vai prover para você alguma coisa para que você possa, então, começar a alimentar o teu espírito. Amém? Porque Ele nunca nos deixa só. Ele sempre é fiel. Ele sempre vai buscar o melhor para mim e para você. Embora nós muitas vezes não vejamos isso, mas Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Amém? Amém? Então nós entendemos isso de uma maneira especial. Amém? Irmãos, muitas coisas dentro da palavra de Deus, ela nos vai direcionar sempre para a presença de Deus. Sempre. E sempre, quando a palavra de Deus nos direciona para algum lugar, é sempre longe das vontades da nossa carne. Sempre. Nunca ela vai tecer um caminho em que nós podemos viver os dois momentos na nossa vida ao mesmo tempo. Ou nós fazemos um, ou nós fazemos o outro. Há uma decisão dentro do ser humano. Dentro de mim, dentro de você. E você precisa se decidir por um ou por outro. Porque se nós, como diz o texto que nós lemos agora, se nós perdermos mais por Espírito, o que ele vai nos render no final da história? Amém? O que ele vai nos render no final da história? O que nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 8? Se nós semearmos para o Espírito, do Espírito colheremos vida eterna. Você veja que ele está falando aqui, irmãos, ele está dando já a palavra final do dia em que eu morrer. Vida eterna. Mas isso não quer dizer que eu vá viver uma vida miserável aqui na terra. Sim ou não? Sim. Porque Deus, todas as coisas que Jesus tocou na terra, Deus transformou. Sim ou não? É verdade. Se eu sou tocado por Deus e dirigido pelo Espírito Santo, a minha vida na terra não pode ser uma vida de derrota. Não é verdade? E se eu estou vivendo na direção do Espírito, obviamente, a minha vida vai ser em vitória. Vou ter luta? Vou, mas sobre todas elas terei vitória. E o resultado final, quando eu morrer, ou quando se Jesus Cristo voltar antes de eu morrer, vai ser vida eterna. Amém? Amém. Isso é importante para a nossa vida, irmãos. Amém? Glória a Deus e aleluias. Por exemplo, por que Judas Iscariotes ele vendeu Jesus? Porque tinha que ser feito assim? Talvez sim. Podia estar escrito no futuro de Judas Iscariotes, mas ele podia ter escolhido. Sim ou não? Sim. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção na história de Judas Iscariotes. Por exemplo, quem falou mais alto? A sua alma ou seu espírito? Quando ofereceram para ele 30 moedas de prata. Jesus sabia que o dinheiro era aquilo que governava a alma, a carne de Judas Iscariotes? Sim ou não? Sim. Jesus sabia.
E quando apresentaram para ele a situação, falaram, o negócio é que o Senhor me entrega a Jesus, nós pagamos para você 30 moedas de prata. Eu falei, então, trato feito. Por quê? Porque era a fraqueza de Judas. É isso que você quer que você entenda, irmãos. Nunca Satanás vai trazer alguma coisa que você não tenha necessidade e que você não tenha fraqueza. Sempre vai te apresentar aquilo que é a debilidade da tua carne. Sempre. Todas as três tentações de Jesus eram necessidades que a carne de Jesus estava precisando naquele momento. Mas o que Jesus falou assim, quando o Satanás falou para ele, transforma essas pedras em pão. O que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava falando da alma ou do espírito naquela hora? Satanás estava querendo suprir a necessidade da alma de Jesus, do corpo de Jesus. Mas Jesus estava suprindo a necessidade do espírito. Amém? Amém. Então Judas, ele foi levado pelo desejo da carne. O desejo que nele era a sua debilidade. Amém? Amém. O dinheiro, a ganância, né? E acabou tendo um final de destruição. Por quê? Porque deu vazão à sua alma, à sua necessidade carnal. Ele morreu enforcado. Ele se matou. Amém? Sansão teve o mesmo final. Apesar de ele ter se reconciliado com Deus e ter vencido naquele dia que ele destruiu todo o templo, ele teve um final de morte. Sim ou não? Sim. Então se veja uma coisa interessante. Eu estou falando somente daqueles desejos que eles deram prioridade ao desejo da alma, ao desejo da carne. Mas tem alguns, e muitos dentro da palavra de Deus, que eles deram vazão à vontade do Espírito. Eles alimentaram o Espírito. Eles não duvidaram de Deus. Eles procuraram fazer aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Por exemplo, Abraão, ele foi chamado como pai da fé, sim ou não? Sim. Só que Abraão, no Gênesis 12, quando foi chamado, o que ele era? Ele era um vendedor de imagens, de santos. Você já imaginou? Você já imaginou? Por exemplo, Deus chegar para um macumbeiro que vende, faz os seus santos, seus negócios, e fala assim, eu vou fazer de você um pregador do Evangelho. Você já imaginou isso? E essa pessoa se converte e vira um pregador? Foi a mesma coisa com Abraão. Abraão, a família dele era rica, porque fazia essas imagens e esculturas dos deuses daquela época. Agora, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Deus tirou ele dali e deu uma ordem para ele. Falou, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Por quê? Porque ele sabia que o entorno da vida de Abraão, se ele ficasse ali, não era bom. Porque a sua alma estava impregnada de tudo aquilo. A prioridade de Abraão era vender aquelas coisas para ter o seu dinheiro. Só que quando Deus chama ele, Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, toda a terra onde era de Abraão estava maldita. E vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Foi. É lógico que ele devia ter ido sozinho, mas ele levou Jó. Aí toda a caminhada de Abraão, você vê que foi pautada numa coisa, na fé. E a fé, ela faz parte do quê? Do alimento espiritual. Do meu espírito. Do nosso espírito. Amém? Você lembra da semana passada, não essa semana passada, a outra semana, quando eu ministrei, falando sobre fé e fidelidade? Não tinha uma intimidade de Abraão se não fosse a fé e a fidelidade de Abraão. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, essas coisas vão sobressair na nossa vida. A fidelidade com Deus, né? A fidelidade com Deus, a nossa fé com Deus, né? A nossa caminhada de santidade com Deus vai sobressair, porque nós estamos alimentando o nosso espírito. Então ele caminhou com Deus todo esse tempo. E diz a palavra de Deus, as pessoas pensam que Moisés, por exemplo, que levou o povo do Egito até a entrada da terra prometida, morreu antes de entrar na terra prometida, mas o povo entrou na terra prometida, né? Na realidade, Abraão já havia habitado aquela terra. Só que ele teve que sair, porque houve fome na terra, ele teve que sair daquele lugar.
Mas ele já habitou a terra onde Deus havia prometido. Abraão habitou a terra prometida. Só que eles tinham que reconquistar essa terra quando eles saíram do Egito, dirigido por Moisés. Então você veja, Abraão teve uma vida de vitória. Agora eu pergunto para você, se ele tivesse dado mais vazão àquilo que ele necessitava na sua alma, na sua carne, o que ele queria na sua carne, na sua alma, será que ele teria conquistado tudo aquilo que Deus havia prometido para ele? Será que Deus ele teria conquistado Isaac como filho, se ele não fosse fiel a Deus? Então, dentro da fidelidade de Deus, dentro da caminhada cristã, dentro da nossa fidelidade com Deus, Deus, ele vê a nossa fidelidade, ele faz nascer os frutos da nossa fidelidade. Amém. A minha vida, a nossa vida, ele vai ser abençoada por Deus de acordo com a nossa fidelidade com Deus, com a nossa prioridade que nós temos dado às coisas espirituais e não a necessidade da nossa alma. Amém? Por isso que Jesus falou lá em João capítulo 6, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque o reino de Deus sempre tem que ser primeiro lugar, sempre tem que ser prioridade da minha vida. Porque se eu não dou prioridade ao reino de Deus na minha vida, a minha vida espiritual está definhando. É verdade. Sabe aquela balança antiga? Quando tu tem mais peso de um lado, o mais leve sobe? Lembra? Então, quando você está dando mais vazão ao Espírito, o que acontece? As suas necessidades físicas, elas vão sendo supridas. Porque o Espírito Santo ele está sendo alimentado. Pelo Espírito do homem está sendo alimentado. Alimentado pelo Espírito Santo, por Deus. Amém? Quando você vem à igreja, você acha que você está alimentando a tua alma ou o teu espírito? O nosso espírito. Porque está trazendo conhecimento, está trazendo transformação, está trazendo libertação, está trazendo um conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Então nós estamos sendo libertos pela palavra da verdade. Cada vez que nós vemos a igreja, nós vemos aqui somente para um momento de comunhão. Isso é maravilhoso. É importante para a nossa vida. Nós estamos vindo aqui nesse lugar para entender as coisas do Espírito, para que a verdade de Deus nos liberte de coisas que estamos segurando a nossa alma, a fazer as vontades dela. Quando nós estamos sendo libertos diante de Deus, pela palavra de Deus, nós estamos sendo libertos de todas essas coisas que nós acarretamos muitos e muitos anos sobre a nossa vida. Foram coisas que foram colocadas pelos nossos pais, pelos nossos avós sobre a nossa vida. Nós estamos trazendo coisas hereditárias sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a entender o mover do Espírito Santo e da palavra de Deus sobre a nossa vida e o poder que gera todas essas coisas na nossa vida, nós vamos entender uma coisa. Nós estamos nos libertando da terra do Egito. Nós estamos libertando das coisas que o mundo colocou sobre a nossa vida. Sobre as prioridades que o mundo sempre tem lutado, colocado na nossa vida. Essa prioridade é uma prioridade necessária humana, para a nossa existência na Terra. Só que, quando nós colocamos as nossas necessidades em Deus, quem supre a nossa necessidade não é a economia do mundo, mas sim a economia do reino de Deus. Amém, aleluia. Amém? Porque o nosso foco não é viver uma vida que venha satisfazer as coisas do mundo. A nossa vida é voltada para satisfazer as coisas do reino de Deus. Porque nós entendemos que nós, satisfazendo as coisas do reino de Deus, nós somos sendo abençoados para abençoar aqueles que não são cristãos, que podem ver a glória de Deus sendo manifesta através das nossas vidas, para que eles possam entender que existe alguém maior que nós, e há um lugar onde ele pode buscar a presença desse ser maior. Amém. Amém? Por isso que nós somos o canal da bênção de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus optou em habitar em você. Por isso que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está em você somente para te embelezar, para você sentir a presença de Deus, para você ver que existe um Deus que habita em nossas vidas. Não, ele está em você porque você é um instrumento vivo de poder e autoridade de Deus aqui na terra para manifestar o seu poder de acordo com a sua vontade. Amém? Então, quando nós entendemos, começamos a entender essas coisas e o mover de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida, e entendemos que a nossa vida faz parte de um propósito maior, nós vamos entender que a nossa necessidade espiritual, ela precisa ser predominante na nossa necessidade. Amém. Ela não pode ser
algo que se vá buscar ou ter de vez em quando. É uma prioridade necessária. Você alimenta o teu corpo todo dia? Com alimento físico? Eu tenho que comer 3 vezes por dia. Sim ou não? Aí o que vai acontecendo? Nós vamos ficando gordinho. Forte. Gordinho. Agora eu vou falar para você. Quando você faz um jejum, quem você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? É o nosso espírito. E quando o nosso espírito está sendo alimentado, o que acontece com a nossa vida espiritual? Somos transformados, somos abençoados. Por quê? Porque Deus é fiel às nossas vidas. Amém? E cada vez que nós fazemos alguma coisa que alimenta o nosso espírito, significa que nós estamos dando um passo em direção a Ele. E a promessa da palavra de Deus é que quando eu dou um passo em direção a Deus, o que acontece com Deus? Ele dá um passo em nossa direção. Ele vai se aproximar mais de nós. Por quê? Porque cada vez que nós temos coragem de buscar a Deus e nos aproximarmos de Deus, significa uma coisa importante que vocês não entenderam. Porque cada vez... Perdão, deixa eu tomar um pouquinho de água. Diácono Jorge, pode me auxiliar aqui um pouquinho? Diácono Jorge, vou deixar colocar sobre você um manto de autoridade, tá? Você vai fazer o papel de Deus aqui, ó. Amém? Cada vez que eu der um passo em sua direção, você dá um passo para mim, tá bom? Irmãos, o que acontece quando você começa a alimentar o teu espírito? Quando você começa a se dedicar na busca de Deus? Deus, a palavra de Deus diz que Ele quer ser achado. E cada vez que nós procuramos Deus, Ele se deixa encontrar. Sim ou não? Irmãos, cada vez que eu dou um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em direção a mim. Só que para mim dar um passo cada vez mais diante de Deus, eu preciso de uma coisa importante, irmãos. Se eu não tiver santificação na minha vida, eu não tenho coragem de dar um passo diante de Deus. Porque cada passo que eu me aproximo diante de Deus, significa que eu estou sendo cada vez mais purificado por uma ação. Qual é a ação? A ação do Espírito Santo. Jesus, estou sentindo a presença. Cada vez que o Espírito Santo me faz eu fazer alguma coisa que me leva diante de Deus, significa que o Espírito Santo entende que eu estou sendo santificado e eu tenho, então, uma autorização de Deus para me aproximar de Deus pela santificação que eu estou trabalhando em mim. E cada vez que eu chego mais perto de Deus, se eu não estou santificado, o que acontece comigo? Eu sou fulminado. Amém? Amém? Obrigado. Eu sou fulminado por quê, irmãos? Porque eu não posso me apegar ou me aproximar diante de Deus se em mim não há santidade. Se em mim não tem uma busca sincera diante de Deus. E não adianta, irmãos, você buscar a Deus com um coração que não seja sincero diante de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa intenção. Às vezes nós buscamos Deus com uma intenção correta, mas o coração está errado. Eu tenho a vontade de chegar diante de Deus, mas muitas vezes eu quero chegar diante de Deus para receber o poder, receber a presença de Deus, para que as pessoas vejam que Deus me abençoa. Essa é a intenção correta? Não. Eu tenho que chegar diante de Deus com o coração sincero. Deus me abençoa. Quando Deus me abençoa, eu posso abençoar outras pessoas. Não precisa eu querer aparecer para outras pessoas. Eles vão chegar e perguntar para mim: pastor, tem algo diferente do senhor? Diácono Jorge, não sei, mas eu falo com o senhor e tem alguma coisa diferente em mim. Pastor Luiz, né, chega na fábrica, há alguma coisa diferente do senhor. Amém. Amém, aleluia. As pessoas começam a perceber. Porque a presença de Deus sobre a vida do ser humano nunca vai passar despercebida. Nunca. Amém? Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Que o mundo espiritual ele trabalha ao nosso favor através do Espírito Santo. Mas o mundo espiritual também trabalha do lado do maligno para derrubar as nossas vidas. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo.
nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Ele sim vai nos abrir os olhos para nós entendermos como é que nós devemos andar e buscar essa presença de Deus. Irmãos, é muito importante essas coisas, irmãos. Por exemplo, dá tempo? Tem mais 5 minutinhos. Mas, por exemplo, José. José ele tinha, se fosse ver na carne, José tinha tudo para dar errado. Sim ou não? É verdade. Vendido pelos seus irmãos como escravo. Né? Foi trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar que se deitaram com ele, ele saiu fugindo, foi preso por 14 anos. Mas só que uma coisa interessante, ele nunca se deixou abater. Ele tinha um foco. O que era o foco dele? O sonho que Deus deu para ele. Só que ele sabia que para alcançar o sonho que Deus havia dado para ele, ele precisava estar na presença de Deus. Você pode ver que em todo momento da vida de José, ele foi próspero. Está preso numa prisão. Ali no calabouço, naquele dia, não é a prisão que nós conhecemos hoje. Antigamente era muito pior. E mesmo ali, Deus abençoou ele. Mesmo ali, Deus revelava as coisas para ele. E Deus fez José prosperar dentro de uma prisão. Dentro da prisão, ele saiu da prisão para ir onde? Na presença do palácio do rei. E ele foi o governante de toda a terra do Egito. Cumpriu-se o sonho de José? Sim. Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, José foi fiel a Deus? Em todo o seu trajeto até se sentar como governante? Sim, foi fiel. Agora eu pergunto para você, estamos sendo fiel a Deus para nós chegarmos e governarmos a terra no dia do milênio de Jesus? Porque Deus, Ele nos deu um projeto. Amém? Somos reis e sacerdotes. Segundo Pedro 2,9. Sim ou não? Sim. Qual é o nosso reinado? Reinar com Jesus no milênio. Amém? Amém. Então nós temos o mesmo propósito que José. José tinha um sonho. E Deus deu um sonho para ele. Só você vai ser, né, o governante. Né? Os feixes dos seus irmãos vão se dobrar diante de você. O sol e a lua também vão se dobrar diante de você. E foi o que aconteceu. E a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Naquele dia em que Jesus for o rei que governa a terra por 1000 anos, nós seremos os seus sacerdotes. Seremos aqueles que vamos ajudar Jesus a governar a terra. Os fiéis governarão a terra. Né? É uma história para outro dia, que nós possamos entrar nesse lugar e entender que naqueles dias também haverá pessoas que serão os pecadores que não aceitaram Jesus, que serão governados pela igreja no dia do milênio. E muitas vezes pessoas pensam que no dia do milênio vai ser só os santos. Não, senhor. Muitos serão pecadores, porque ainda não teve a batalha do Armagedon, que toda a terra se congregará para lutar contra a cidade santa, né? E isso vai ser depois do milênio. Amém? Então essa é uma história para outro dia, para nós entendermos outro dia. Eu quero hoje que você se levante, né? Nós vamos finalizar por aqui. Eu creio que Deus nos alimentou hoje com um alimento que não foi, né, um alimento, não foi leitinho, né? Hoje ele deu um feijão com arroz, bife, um frito de batata, né? Aquele reforçado, né? Um churrasquinho, né? Glória a Deus por isso. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, eu quero apresentar a tua igreja, Deus, na qual o Senhor derramaste a tua verdade nesta noite. Pai amado, que esta palavra, Deus, penetre o coração, Senhor amado, de cada um deles, ó Deus. Que toda palavra desta noite, ó Deus, permaneça na sua mente, ó Deus, no seu coração, nos seus corações, ó Deus. Vai abençoando a vida de cada um deles, ó Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero já desde agora repreender toda ave de rapina, ó Deus,
que vem para roubar a palavra plantada, Deus, a semente plantada, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um deles sejam cuidados, guardados, Pai amado, que o Espírito Santo, Senhor amado, permaneça sobre a vida deles, ó Deus, durante essa semana. Que essa semana seja uma semana de vitória, de graça, de manifestação do poder do Espírito Santo. Que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito, que a palavra flua nos seus corações. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as armas contra nós, forjada contra nós, Senhor amado, não prospere, ó Deus. Sejam todas agora, Senhor amado, quebradas em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro seja desarmado, Pai. Todo tropeço na vida dos teus filhos seja agora retirado em nome de Jesus. E o caminho dos teus filhos durante essa semana seja um caminho de vitória, de graça, de gozo, da presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, ó Pai. É que nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Nós consagramos e abençoamos o teu povo, Pai. E que eles possam render, Senhor amado, seus corações, seus desejos, suas vontades a Ti, Pai. E que a presença do Espírito Santo, Deus, seja mais abundante, Senhor amado, sobre as suas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Encerrado em nome de Jesus. Boa noite, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Ok,